Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Farias, do Fórum Delta 9, também da Associação Reconstruir Cannabis. E hoje vai ter um papo muito bacana com o pessoal da Reaja. Vamos falar aqui com o Fabiano e com o James, um pouquinho sobre o trabalho deles e a importância, na verdade, da redução de danos e também de análises, né, sobre produtos à base de cannabis, para as pessoas, os pacientes principalmente, entenderem o que de fato estão consumindo. Então, sejam muito bem-vindos. Queria, primeiramente, que vocês falassem um pouquinho da história de vocês, né? Como é que chegou a começar o trabalho com a cannabis? Porque ainda é complicado, ainda é um tabu a pessoa iniciar um trabalho e falar, eu trabalho com cannabis. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Sim, vamos contar um pouco sobre isso. Boa tarde, gente. Eu sou o James Cava, eu sou químico, sou sócio fundador do Reage, junto com o Fabiano. Nós somos químicos e, bom, nós trabalhamos no Reage hoje, mas cada um tem uma história individual, específica, que converge nesse tema, né? Eu trabalhei um tempo com redução de danos em um atendimento com adolescentes em uso de álcool e drogas, com abordagens educativas no paradigma da redução de danos. E a gente vai mostrar hoje, vai falar também um pouco da questão da redução de danos de testes de colorimétricos. O Fabiano vai falar um pouco também da experiência dele em relação aos testes e como que a gente desenvolveu um pouco desse trabalho. É isso, né? Então, passo a bola. Obrigado, James. Felipe, obrigado pela oportunidade de dispor esse tempo da gente apresentar o nosso trabalho, de apresentar o Reaja, né, que é uma grande ferramenta aí para o nosso público, para as pessoas que estão inseridas no cenário da cannabis medicinal e no cenário da redução de danos como um todo, né, que a gente também vai tratar. E bem, eu sou Fabiano Soares, né, junto com o James fundamos o Reaja em 2015. Somos amigos já de longa data, nos conhecemos desde antes da faculdade, lá em 2009. E o James era uma das poucas pessoas que a gente podia trocar uma boa ideia, falar sobre drogas, sem ser de uma forma preconceituosa, de uma forma aberta e com uma visão científica. Então, isso nos aproximou e juntando conhecimentos da química, juntando esse interesse de entender melhor esse cenário, a gente acabou fundando esse laboratório com uma demanda que partiu da redução de danos, né? Eu acho que o James vai explicar melhor aqui essa jornada, né, ao nosso início, que né, vem como a primeira empresa brasileira de produção de reagentes colorimétricos para redução de danos. Então, o Reage é pioneiro nesse sentido e desde 2015, desde a nossa fundação, a gente começou reproduzindo algumas receitas. Hoje já estamos criando novos reagentes, adaptando e principalmente adaptando esses produtos para a realidade do Brasil. Né? A gente tem algumas peculiaridades aqui e esse é o nosso papel. Né? Maravilha. Eu queria entender um pouquinho antes para as pessoas o que consiste em redução de danos. Qual o objetivo disso? Exatamente. Então, o Fabiano, a tua pergunta veio bem a calhar, que eu já ia responder justamente isso, né? Como que surge o Reaja e no que se pauta o Reaja, a ideia do laboratório para testes colorimétricos para análise de substâncias. Lá em 2015, o Bruno Logan me procura, eu trabalhava num espaço que acolhia adolescentes, e nós, em consonância nesse debate da redução de danos, que eu já vou explicar, contando essa história nesse inteirinho, a necessidade de testes específicos para análise de substâncias em contexto de festas. Isso já era uma demanda requerida e também já praticada por coletivos que trabalhavam com essa mesma redução de danos lá na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, que consistia no quê? Um trabalho de redução de danos prático, uma estratégia, uma ferramenta prática mesmo, material, para que se teste, analise substâncias e possíveis adulterantes em drogas de uso recreativo em contexto de festas. Então, a gente está falando ali de drogas, de comprimidos que podem estar adulterados com diversas substâncias, que geralmente são específicos, né? Tem MDMA, tem outras substâncias, papéis, né, que podem ser confundidos com LSD, mas na verdade é um N-bomb,
outra molécula diferente, nova. No entanto, essa demanda veio especificamente para o contexto de festa, para análise de substâncias em contexto de festa. E eu e o Fabiano, já de algum outro tempo, havíamos militado e debatido muito acerca da cannabis nos contextos da Marcha da Maconha, nos debates e fóruns nas câmaras municipais de Curitiba e também em outros eventos sobre o assunto. E esse debate em torno da redução de danos e a cannabis medicinal, o REAGE foi esse link que trouxe esse debate, né? essa formação do uso de testes para testagem de cannabis. Mas no que consiste, né, Felipe, a ideia da redução de danos? Ela é um paradigma muito amplo de ser debatido, né, de ser conceituado, mas pode ser entendido como um conjunto de práticas individuais e coletivas que visam minimizar danos de diversos usos de substâncias. Aí a gente pode explicar uma história um pouco mais do âmago, né, do histórico da introdução da redução de danos, que foi o relatório Holliston, de um médico inglês, em 1923, que prescrevia o uso de opioides para poder acolher, principalmente, pacientes que eram dependentes dessa substância, né, da morfina, de um outro opioide contido no ópio, mas que tinham problemas secundários ali que deveriam ser tratados antes de ser falado especificamente o problema da droga, do indivíduo ser adicto naquela substância. Então, ele tratou de fazer um modelo de tratamento para esses indivíduos, prescrevendo uma pequena quantidade ali da morfina, do ópio, para que a pessoa pudesse se estabilizar ali, pelo menos na fissura, no uso da substância no momento, para poder, então, ser conversado sobre os problemas secundários, paralelos. É isso no que consiste a redução de danos, o foco no indivíduo, não na substância. Tem que tratar os problemas específicos do indivíduo. A droga é mais um problema latente na vida daquele indivíduo. A gente não vai querer simplesmente negligenciar ou excluir ela do debate, mas trabalhar ela de uma maneira conjunta. Bom, e aí os testes tornam-se uma possibilidade quando a gente, eu e o Fabiano, nesse momento ainda de ebulição do debate da cannabis lá em 2014, 2015, o Fabiano vai para São Paulo e encontra o Bruno Logan com uma amostra de um reagente, o primeiro reagente que a gente produziu para a testagem de MDMA, que é o reagente Marquis, bem conhecido e clássico já reagente utilizado para testagem. E de lá só foram aumentando, né, Fabiano, o número de reagentes. Dali a gente fez o Ehrlich, o Mandelin e diversos outros reagentes também bem conhecidos, já clássicos dentro da análise na química, mas que pouco conhecidos pelo público na análise das substâncias em contexto de festa. E também carecia muito a necessidade na época de um reagente específico ou de reagentes específicos mais além do Flash Blue, do Flash Blue, que já é um reagente muito conhecido para análise de canabinoides totais, mas de reagentes que analisassem diferentes substâncias. E aí entra a questão do debate da redução de danos dentro da cannabis medicinal, porque muitas pessoas não tinham conhecimento da concentração do óleo e sequer do que se tinha naquele óleo, e muito menos da possibilidade de poder testar esse óleo, de analisar esse óleo. E o Fabiano fez esse trabalho durante o mestrado dele, pode relatar mais aqui para a gente, né? Como que foi essa ideia de testar, Fabiano, os óleos? Porque as coisas ocorreram de forma paralela, né? A gente começou com o REAGE, mas o James tinha uma atividade profissional já estabelecida, tinha um emprego fixo. Eu estava fazendo mestrado voltado especificamente para cannabis. Acho que, se a gente for situar, né, na linha do tempo, 2015 foi um dos primeiros momentos de ebulição do noticiário, onde o assunto cannabis medicinal veio cair na boca do povo novamente, né? E que ali foram rompidas algumas barreiras, que as pessoas começaram a procurar, as pessoas começaram a conhecer. E muito ali antes de 2013, 2014, pouco se sabia sobre CBD. As pessoas pouco falavam sobre CBD, né? Já era uma molécula conhecida, suas propriedades, inclusive para tratar epilepsia, já tinham sido demonstrados, inclusive aqui no Brasil. Então, vamos ressaltar o trabalho do professor Carlini
lá no final dos anos 70, demonstrando a eficácia do CBD para epilepsia. Mas isso só veio cair aqui no nosso cotidiano nessa última década, né? Então, foi ao mesmo tempo que a gente estava ali no final da graduação, estudando sobre isso, estudando de forma autônoma sobre a cannabis, sobre suas propriedades, sobre a química da cannabis, a gente começou também a essa aproximação com a parte de redução de danos. Em 2015, numa época muito próxima, quando a gente fez o primeiro reagente, eu ingressei no mestrado em Química na Federal do Paraná, e com o foco específico para análise de cannabis. Esse era o meu objetivo. Tive vários contratempos no meio, né? Ainda era um tabu falar sobre isso, né? Ainda mais tentando fazer, né? Eu larguei uma carreira científica para me dedicar a essa área bem, eu fui para o Uruguai, passei alguns meses trabalhando no Uruguai, retornei para o Brasil, tive a oportunidade de analisar algumas amostras de uso medicinal que circulavam por aqui, e o que me chamou a atenção, o resultado foi, avaliando ali, né, se tinha mais THC, se tinha mais CBD, por exemplo, analisando em cromatografia mesmo, né, em equipamentos sofisticados. E 95% das amostras que chegaram até a minha mão, que se esperava que tivesse CBD, principalmente, tinham mais THC do que CBD. E isso era ali 2017, quando eu fiz a minha defesa, e isso criou um alerta muito grande, né? A gente tinha acesso a esse dado e isso nos gerou uma preocupação muito grande, né? Tem pacientes que requerem um óleo específico, né? Um óleo com alto CBD, e o THC é mais comum, então por isso que a gente focou primeiramente no CBD. E aí eu e o James, durante muitas horas de conversa, busca por referências bibliográficas, a gente foi, buscamos e encontramos uma receita de um reagente que faz justamente o que a gente precisava, que era o reagente utilizado para a identificação de CBD em amostras de cannabis. Então, a partir de 2018, a gente começou a disponibilizar isso ao público, né? Primeiro numa forma muito próxima, com algumas pessoas chaves, assim, para testar ainda a eficácia do produto. Depois a gente veio tomando corpo e desde 2018 a gente vem aumentando, né, o nosso alcance e buscando que as pessoas tenham uma ferramenta para identificação. Acho que a gente está falando bastante, acho que para quem está acompanhando, vamos fazer uma testagem para ver como funciona o reagente de CBD. Tá. É muito bom você falar isso, Fabiano, porque realmente já chegou até mim muito paciente que estava cultivando uma planta que achava que era CBD e quando foi ver, não era CBD, era THC. E é uma paciente com ansiedade. Aí como é que a ansiedade ia ser, de fato, ser tratada se a planta não era a planta ideal para aquela patologia, né? Então, assim, é fundamental que o paciente tenha acesso aquela velha conversa, né? É uma questão de regulamentação de saúde pública que o paciente sabe, aquele produto contém CBD, aquele ali contém THC. Então, é importante as pessoas saberem, de fato, o que tem ali dentro. E outra coisa que eu vejo muito acontecendo aqui no Brasil, principalmente, é que por mais que uma genética que ela venda como uma planta que vai ser ou 1 para 1 ou com mais CBD, se for cultivada no solo aqui do Brasil, ela pode mudar, né, os seus canabinoides. Também não só em relação ao clima, mas também em relação a como é cultivada, né? Tipo de solo, de fertilizante, tudo isso vai variar na produção de canabinoides. A gente já tem uma noção básica disso. Então, mostra para a gente aí como é esse processo, passo a passo, se possível, já com, vamos chamar óleo de CBD ou óleo de THC, não é isso? Então, nós temos 2 produtos. Hoje a gente trabalha, a gente tem o reagente que ele é seletivo para CBD, que é o roxinho aqui, né? Então, esse reagente ele é seletivo para CBD. Então, a gente já envia, em cada kit já vem contendo um frasquinho de reação. Aqui a gente colocou uma amostra de um óleo que foi cedido por uma paciente que faz uso medicinal. Então, esse aqui é um óleo que a gente analisou, a gente sabe que tem CBD. E bem, aqui eu coloquei, acho que está bem pouquinho, ó, dá para ver no fundinho ali, ó, tem uma gota de óleo basta. Você pode testar flor também, né? Se for testar flor, é uma quantidade bem pequenininha, a gente coloca em torno de 50 miligramas. Que, por exemplo... Isso.
né? Pode mostrar onde fica aí. Na tampa, na própria tampa do tubinho, tem um espaço aqui. Se você preencher essa quantidade, fechar dentro do tubinho com uma flor, você já pode testar. Você vai ver que é só o fundinho, não precisa adicionar muito. E aqui, ó, já está com óleo aqui dentro. Então eu venho com o reagente CBD, que é o reagente roxinho, e pingo. Eu vou pingar 2 gotinhas. Uma gotinha já basta. Eu vou pingar 2 gotinhas só para facilitar a visualização. E bem, agitou. E agora a gente aguarda. Segura aqui, Gilson. Eu vou fazer uma segunda reação, Felipe, que é só para a gente poder comparar. Esse aqui é um outro óleo, que eu não sei exatamente a composição. Mas olha que a gente já consegue ir notando um pouquinho. É rápido, viu? É rápido. Vou ficar aqui do contraste com o jaleco, ó. Esse aqui é um outro óleo. Dá para ver o roxo. Numa concentração diferente, ó. Deixa eu ver. E comparativamente a gente consegue analisar pelo gradiente, pela intensidade de cor, pela intensidade da cor, o quão próximo ele está da concentração real ou não. Geralmente o paciente só quer descobrir se tem CBD ou THC, mas a gente também consegue ver a variação comparativamente. Houve uma diferença de tempo, eu fiz uma reação um pouquinho depois da outra, mas de todo modo é possível ver nitidamente a diferença da intensidade de cor entre esses 2 frascos, né? Esse frasco aqui, ele tem uma concentração de 8% de CBD, enquanto o frasco de cá, ele tem a concentração de 3% de CBD. Então, a intensidade da cor, ela vai ficar mais intensa ou menos intensa também em função da concentração de CBD na amostra. Então, isso é algo que você pode, se você fizer de forma comparativa, né, se você faz uma testagem com 2 óleos, se um óleo ficar muito mais roxo, muito mais rápido, indica que ele tem uma maior concentração de CBD. Né? Então, essa é uma ferramenta. Mas a gente tem aquela situação que às vezes a gente usa o reagente de CBD e ele simplesmente não dá reação nenhuma. Né? Acaba ocorrendo, por exemplo, uma planta com alto teor de THC, ela não reage. Né? A planta média de uso social adulto, uso recreativo, assim, ela não reage nesse reagente. Justamente porque são plantas com um alto teor de THC e baixíssimo teor de CBD. Na média, esse é o perfil. E essa sempre foi uma dúvida que nos incomodou durante muito tempo, né? Porque aí você acaba... Beleza, fui lá, testei, não reagiu. De 2, uma. Ou não tem CBD, mas pode ter THC ou outros canabinoides, ou não pode ter nada. Pode simplesmente ser um placebo ali, né? E essa foi... né? A gente nunca tirou isso de mente, isso foi algo que sempre nos foi questionado e a gente nunca deixou de pesquisar, de evoluir nesse sentido. E foi aí que esse ano, em 2021, nós lançamos o Reaja THC CBD, que é esse kitzinho, que é o nosso kitzinho azul, que ele permite identificar o que tem mais. Então, se você pegar uma amostra, não reagiu para o Reaja CBD, você pode fazer uma segunda testagem e aí ver se, por exemplo, se não tem nada, se não apresentar reação alguma, é um sinal que não contém canabinoides. Ou em concentrações acima de 0,5% pelo menos. Ou se ele ficar azul com o uso do segundo reagente, indica a presença de THC. O kit ele já vem com os 2 frascos, né? É uma testagem que você deve fazer combinando os 2 reagentes. E a gente vai demonstrar aqui também, para que fique fácil visualizar e interpretar os resultados, né? Já aproveito para dizer às pessoas que eu já tenho o meu aqui já, né? Tá na mão. Já também vou fazer os testes aqui em breve, aqui em Natal, com os pacientes. Aí eu conjunto muitos pacientes que a gente vai começar a fazer esse acompanhamento com a Reaja nos pacientes a reconstruir que hoje plantam legalmente. Então, já queria também já agradecer a Reaja por isso, né? Que é muito importante esse trabalho. Mas bora lá. Obrigado, Felipe. O que nós mais queremos é que as pessoas tenham um conhecimento, né? Que cogitem a possibilidade de que exista um reagente desse que possam fazer sim nas suas associações, em casa, quem tem habeas corpus,
que possa analisar seu próprio óleo em casa. Então, a gente vai fazer aqui uma análise de um óleo THC. Aqui a gente já sabe, né, esse óleo também foi doado para uma paciente que faz uso medicinal de THC, tem habeas corpus específico para isso, e que nos cedeu uma quantidade insignificante para testagem. Aqui, então, eu vou pingar uma quantidade do reagente CBD e vamos notar a variação de cor. Isso o que geralmente vou colocar também 2 gotinhas, como o Fabiano fez na testagem anterior, só para facilitar a visualização. Vou fechar ele aqui um pouquinho e a gente pode acompanhar. Ali tem uma leve variação de cor. Ele apresenta uma leve variação de cor, mas que não tem deu roxo. Ó, ela está ali, mas aqui para a gente está amarelado, está bem amarelo. E o uso desse reagente... Em comparação com o outro, né? Ó, sim. Em comparação com o outro. Né? E o uso desse reagente, como eu disse, é feito os dois. A gente combina. No mesmo frasquinho, o James adicionou 2 gotas do Reaja CBD e agora ele vai adicionar 2 gotas do Reaja THC CBD, que é esse lançamento, né? E ele funciona assim. Ele indica o que tem mais, né? Então, se o óleo tiver mais CBD do que THC, ele tende a ficar roxo. E se o óleo tiver mais THC do que CBD, ele tende a ficar azul. Vamos aguardar um tempinho, a reação ela demora até 5 minutos para que ocorra completamente, ou para que já inicie uma mínima visualização da testagem, e a gente aguarda aqui um tempinho. Vou deixar aqui a reação acontecendo. E essa, Felipe, é a forma mais rápida e mais econômica de você fazer uma mínima triagem do produto, né? Seja ele óleo, seja ele uma flor. Porque nem mesmo as pessoas que importam têm a segurança da composição. Às vezes não dá para acreditar 100% no que está descrito no rótulo. A gente já teve a oportunidade, a infelicidade de testar um óleo importado, na qual o paciente pagou um valor que não é barato, esperou semanas para recebê-lo, e quando chegou aqui não apresentou nada de canabinoides. E isso nos preocupa muito, porque muitas vezes a pessoa ela coloca uma esperança muito grande em cima do tratamento com a cannabis. E ela fala, poxa, fui lá, gastei um dinheirão, comprei o produto e não funcionou. Esse negócio não funciona. Na verdade, é ela que não estava usando o produto. Ela nem chegou a fazer o tratamento com cannabis. Ou às vezes quer tratar, acha que é CBD, quer tratar a ansiedade e acaba tendo um problema porque ingeriu um produto com mais alto THC. Então, são vários... e aqui entra o papel da redução de danos, sabe? A gente... dos riscos e danos, né? A gente não quer deixar que, por exemplo, uma criança com epilepsia faça uso de um produto de alto THC, se não é adequado para a síndrome dela, por exemplo. Então, quer diminuir esse risco e tentar minimizar os danos, né, do consumo, do tratamento com cannabis. A gente sabe que é muito seguro, mas a gente pode, né, torná-lo ainda mais seguro e muito mais confiável, né? Ou, por exemplo, um outro exemplo lembrado também da síndrome de West, que é uma síndrome tratada com THC, né? E muitas mães com outras síndromes refratárias, os anticonvulsivantes convencionais, elas se associavam com essas mães que já tinham um debate em torno do CBD, mas mal sabiam que o que trazia o benefício para o alívio das crises das crianças era o THC, o outro canabinoide. Então, ainda sem a possibilidade de testar, mal sabiam ela que era uma outra planta. Aqui eu deixei o reagente, o teste funcionando aqui em cima. Olha aqui, Felipe, como é que ficou pra gente, ó. Tá já um azul marinho mesmo. Marinho mesmo, né? Eu vou colocar junto com o outro, a testagem do 3% de CBD, ó, comparativamente. Uhum. Deixa eu pegar o 8 aqui, ó. Dá para ver até melhor, assim, às vezes, na parte de cima da tampinha, que fica mais diluído, já dá uma linha bem clara, Não, com certeza. E Felipe, vale a pena destacar, a gente preparou aqui uma amostra que a gente não reagiu. São os mesmos óleos, mas que a gente não reagiu. Olhando, você não tem como dizer. Nunca. Sentindo o cheiro, você não tem como dizer. Então, a gente viu, a gente fez ao vivo aqui, uma testagem muito rápida, dentro de 5 minutos você tem o resultado, até 5 minutos, muitas vezes em alguns segundos você já consegue ver, você já consegue pelo menos filtrar minimamente.
O CBD, a gente vê que ele reage um pouquinho mais rápido que o THC demora um pouquinho mais, mas num tempo até 5 minutos, todos eles ficam bem visíveis e distinguíveis, né? Caso haja a concentração específica ali para poder distingui-los, né? Ao final. As cores são bem distintas, né? E um azul marinho bem claro, bem nítido. A gente consegue testar óleos. A reação ela fica bem visível em óleos acima de 1% de concentração. Então, óleos abaixo de 1% muitas vezes podem demorar mais. Às vezes, ao invés de 5 minutos, depois de 10 minutos, eles apresentam a coloração. Para óleo de CBD, ele não é tão sensível. Para THC, ele é até mais sensível. Então, a gente consegue detectar até em menores concentrações. E mesmo em baixíssimas concentrações, uma pequena variação de cor acaba ocorrendo. Mas quando não há presença, simplesmente a gente vê que não há variação de cor dentro desse período de 5 minutos, né? Então, a gente faz questão de expor isso, né? A gente, aqui como Reaja, a gente fez questão de apoiar o Fórum Delta 9 para que a gente também tenha a oportunidade de apresentar às pessoas essa ferramenta, porque a gente sabe que com esse teste, o tratamento com cannabis, se você está buscando um tratamento artesanal, por exemplo, se está adquirindo um óleo, com essa ferramenta, com o Reaja, você vai tornar esse tratamento ainda mais seguro. Então, você vai conseguir filtrar e você, principalmente, não vai ser enganado, né, comprando gato por lebre. Eu vejo muito isso, já fui notificado, assim, mães chegaram para mim e falaram, Felipe, comprei um óleo de uma pessoa X e até hoje não fez nenhum efeito, quando foi ver, não tinha nada no óleo, não tinha nada no óleo. Não tinha nem THC, nada. Muitas vezes era só azeite. Aí já uma pergunta que eu faço. O reagente, né, o Reaja, ele consegue trabalhar com qualquer tipo de diluente? Por exemplo, se o extrato é com azeite, com óleo de coco, com um extrato de uva, ele vai responder do mesmo jeito? Perfeitamente. A gente fez vários testes aqui com diferentes óleos e a gente notou que o óleo muitas vezes não é o principal interferente, mas sim clorofila e outros pigmentos que estão presentes em um óleo muitas vezes mal preparado, mal refinado, né, com pouco processo de refinação. E a gente notou que em diversos outros óleos, né, não existe essa diferença de mascarar um falso positivo, um falso negativo ali. Sempre há. O que a gente tem que notar é a variação de cor. Né? Se o óleo já é um pouco amareladinho ou tende a um esverdeado, que tom ele vai tomar a partir daquela cor? E interpretar esse tom como um roxo ou um azul ali no teste do Reaja. A limitação fica muito, como o James falou, nesses produtos que têm muita clorofila. Tem óleos que, depois de diluídos em azeite, eles ficam numa cor escura, muito escura, tende ao preto. Então, isso realmente dificulta a visualização e, principalmente, diminui a sensibilidade do teste. Então, se você tiver um óleo que tem muita clorofila e que está ali em concentrações baixas, na casa de 2%, por exemplo, às vezes fica muito sutil, você não consegue ver a variação de cor. Se tiver concentrações mais altas, eu falo, óleos com 5%, mesmo que tenha clorofila, no frasquinho, ao agitar, a gente consegue ver a presença da cor roxa, por exemplo, ou a presença da cor azul. Mas diminui um pouco mais a sensibilidade. Mas para óleos que são um pouco mais claros, hoje está mais comum, né, esses óleos já não tão escuros assim, aí fica muito nítido, muito fácil, né? E só reforçando, né? Você pode fazer com o produto já diluído no óleo, ou você pode fazer com as flores, ou você pode fazer direto no extrato concentrado. Certo. Mas o extrato concentrado, geralmente, ele é bem mais escuro, né? É uma graxa, é bem preto. E ainda assim, aí consegue manter uma coloração por causa... Então, por exemplo, se eu tenho um extrato mais escuro, seria interessante botar mais gotas, por exemplo, né? Para ficar mais diluído. Ter mais volume e poder visualizar a reação. E principalmente, no extrato concentrado, usar muito pouco de amostra. Mas assim, o mínimo possível. Porque como ele já está concentrado, vai ser fácil a reação. A reação ela corre muito fácil, muito rápido, muito intensa normalmente. Então, a gente sempre sugere que use, eu falo, 10 miligramas é muito.
Às vezes é uma quantidade, é a pontinha de uma espátula, porque depois que você adicionar o reagente, às vezes é tão pouquinho que ele não chega a escurecer tanto, não vai atrapalhar tanto na visualização da cor. Entendi. Que ótimo mesmo. E hoje o Reaja, ele também ele já prevê outros canabinoides? Como é que vocês estão vendo isso no futuro já? A gente segue em pesquisa, né, elaborando a possibilidade de outros reagentes. E a gente tem uma novidade, né, Fabiano, para falar, talvez em futuro próximo, de outros reagentes que nós estamos pesquisando em relação a outros canabinoides, a outras classes de canabinoides também, mas já existe uma intenção de que existam testes seletivos para CBN, para CBG, para THCV, para outros canabinoides. No entanto, são tempo, né, de pesquisa e inúmeros testes para que haja confirmação em torno disso. Né? A gente busca justamente agora, acho que nossos principais planos são buscar para um reagente que seja seletivo ao THC, porque aí, nesse caso, o que a gente tem é o que a gente consegue avaliar o que tem mais. O que a gente quer agora é um teste seletivo para THC, para ver se dentro daquele óleo, se, por exemplo, se um óleo ou uma flor, por exemplo, está com um nível de THC abaixo de 0,3, sabe? Então, que a gente possa avaliar. A gente sabe, tem um longo caminho, não é tão fácil, isso está sendo criado, é um trabalho no dia a dia. E tem novidades que, com certeza, esse ano a gente está aguardando aqui, a gente vem trabalhando para fazer o lançamento correto, para que a gente tenha a segurança, mas te garanto que nos próximos meses a gente vai vir com novidades boas aí para o pessoal que prepara seu próprio óleo medicinal em casa, ali com a cannabis. Esse é o nosso público, né? E esse é um diferencial do Reaja também, Felipe. A gente busca por soluções de baixo custo. A gente quer atender aquela pessoa que já está plantando porque não tem condições de importar, que não tem condições de comprar seu medicamento. Então, a gente quer atender a esse público. A gente faz o produto de forma barata e disponibiliza de uma forma, tentando sempre o mais fácil possível, para que qualquer pessoa possa testar e que você não necessite sempre de uma estrutura laboratorial, né? A gente sabe da importância, a gente sabe também das limitações desses testes, né? Isso aqui não serve como um laudo, né? A gente precisaria de um laboratório certificado para emitir um laudo, né? Que nem, por exemplo, algumas universidades fazem análises mais sofisticadas, mas a gente sabe da dificuldade, a dificuldade de acesso, a dificuldade do custo envolvido em cada uma dessas análises. E o Reaja, ele vem como uma ferramenta de baixo custo, muito prática e que qualquer pessoa pode fazer. E já queria aproveitar, porque assim, você falou que é de baixo custo, mas pode ser de mais baixo ainda, porque, como todo mundo aqui sabe, vai ter o Fórum Delta 9 e vai ter um desconto, né, para os participantes do fórum adquirirem o Reaja. Então, vai ter um código de desconto, que eu vou botar aqui na descrição, que é o Delta 15, onde todo mundo aqui pode conseguir 15% de desconto pelo Reaja aqui. Então, pessoal, oportunidade maravilhosa, né? Para você que quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho, de fato, aplicar ele no seu dia a dia, saber o que está aplicando, o que está consumindo, né? Então, a gente tem o controle da planta, é de extrema importância, né? Tanto para quem está cultivando em si e ver se está cultivando da forma correta, tanto quanto o paciente também, né? Que está consumindo essa extração. Então, pessoal, não podemos assim deixar isso passar. É nisso que o Brasil que a gente vê, que essa conversa, esse diálogo, esse trabalho de empresas hoje que estão trabalhando em prol da sociedade para poder transformar a cannabis, que para muita gente é um tabu ainda, em algo do dia a dia, em algo que faz parte da rotina do brasileiro, né? Então, vai ser algo comum uma pessoa poder ter um reagente em casa para poder realizar a sua extração. Não tem que ser algo de outro mundo, que você tem que ir na justiça e brigar. Nossa conversa de hoje aqui é exatamente para isso, para que isso vire uma coisa normal. A gente tem que normatizar a cannabis no nosso dia a dia para que não seja
algo de extremamente novo, assim, para mim já é algo extremamente novo isso aqui é muito novo, isso aqui é muito importante, mas tem que ser algo normal, que as pessoas possam ter, de fato, um acesso simples, tranquilo, assim, é muito importante ter pessoas trabalhando com isso. A gente não pode, a gente vê que a pesquisa com cannabis ainda tem uma problemática gigante, não é fácil trabalhar com cannabis no Brasil, é muito difícil, a gente percorre vários problemas nesse caminho, mas a gente está vendo que está rolando, que está acontecendo, que está tendo essa oportunidade, e eu espero que todo mundo que está aqui escutando a gente, também, quem puder, se envolva mais, né? Que possa falar isso no dia a dia em casa, conversar com a família em casa sobre esse assunto, mostrar que é uma coisa que é normal, que hoje já acontece, no Brasil já tem isso, já é uma realidade para o Brasil, a cannabis. Né? Já é do dia de muitas pessoas. E a gente não tem mais como a gente voltar atrás num debate, né? Não tem como a gente esquecer as coisas que já foram ditas, que já são conhecidas, né? E nisso eu sempre falei para o Fabiano que o debate sobre a cannabis, Felipe, é um debate pedagógico, cara. Que é um debate que carece de muita informação e as pessoas não têm informação para tomar decisões se são contra ou a favor. E por isso também, nesse sentido, não é um debate polêmico, porque não tem bons argumentos para se manter a cannabis proibida. Então a gente tem que ter um debate sincero, um debate pedagógico, um debate que leve em questão, em questão os aspectos científicos mais atuais em torno do tema, e não ficar voltando para mitos antigos e tentando ressuscitar um medo de se debater o assunto que não existe mais, não cabe mais para esse século a gente segurar a informação, represar. Agora a gente tem que mais falar sobre isso e encontrar um caminho comum, que também é um debate, eu penso, né, em torno, a gente está tendo agora as discussões sobre o PL 399 e tal, e parece, às vezes, eu fico em dúvida se o cara está a favor ou está contra, porque muitos argumentos ali são argumentos que nós teríamos para regulamentar, justamente para trazer o debate à tona e mostrar aquilo. E a gente acha que é continuar colocando a poeira embaixo do tapete, continuar negligenciando o debate, né? E não, hoje o Fórum Delta 9 se mostra essa ferramenta incrível para articular todo o debate do Nordeste, Sul-Sudeste do país, né? Nacionalmente, na verdade, mas a gente sabe que muitas vezes se fica focado em algum canto e se esquece que o debate é um debate nacionalizado que deve levar em consideração diversos aspectos da nossa realidade, né? Da nossa sociedade. Então temos que criar isso. E isso só se acontece nessa troca genuína e hiperconectada de pessoas pensando sobre o mesmo assunto, né? E um dos objetivos nossos sempre foi passar informação qualificada, sabe? A gente cansou de ver informações sendo passadas, né, baseadas em mitos, baseadas em mentiras, baseadas em verdades que não se sustentam. Então, acho que o nosso papel também é filtrar essa informação para que a pessoa que receba com confiança e que, se tem informação, se você está bem informado, você não tem como ser contra a cannabis medicinal. A gente vê, como o James falou, no debate do PL 399, a gente vê que os argumentos contra não se sustentam. São argumentos desumanos, são argumentos insustentados. Não tem mais como sustentar, não tem mais como manter isso. A ciência está provando o contrário. Né? A gente tem que apoiar justamente para que as pessoas possam se tratar, para que as pessoas possam se beneficiar e que a gente tenha uma sociedade melhor. Para que a gente possa ter uma indústria da cannabis no Brasil, para que a gente possa puxar esse debate em torno de profissionalizar toda essa atividade que já é feita, já é gerida durante séculos no mundo. Não existe nenhuma sociedade que não tenha feito isso, então cabe a gente agora só olhar para isso de uma maneira mais realista, né? A gente já está muito atrasado, né? Assim, do mundo todo, isso não é mais debate, né? Não se discute mais isso. E está aqui a gente atrasado, falando se é medicinal ou se não é medicinal. Alguns ainda falam, não, somente o CBD é bom, o THC é o vilão. Tem essa discussão ainda. E sobre o PL 399, tentam enganar, a palavra enganar a população, dizendo que vai liberar a maconha. Uma fé mesmo, né? É uma fé.
É má fé. Porque quem leu o PL, né, até mesmo o próprio Luciano Dutti, quando cai como relator do PL, ele cai ainda com muitas incertezas sobre a cannabis, e aí começa, nesse processo íntimo mesmo de reeducação em torno do assunto, entender os argumentos, ver que se está prezando por um caminho mais real e possível de ser tratado, do que simplesmente negligenciar o debate, né, esquecer que ele está acontecendo. E não, né, ele foi um cara médico muito instruído e conseguiu olhar com a sensibilidade médica para um debate que extrapola esse assunto, né, extrapola a questão medicinal, mas que começa por aí, já se deu início por aí desde 2014, 2015, né? Quem não lembra da sugestão número 8 do André Kipper, lá no Senado, no E-Cidadania, no portal, que levantou muitas questões, ainda que prematuramente, em torno da indústria da cannabis no Brasil, mas que já foi um pontapé inicial para que a gente possa estar hoje discutindo o 399, né? É muito importante. A gente sabe que o 399 não é o melhor dos mundos, tem muitas coisas que devem ser construídas ainda, mas, de fato, é um passo importantíssimo para a gente poder regulamentar a cannabis aqui, né? A gente tem a luta vai continuar sempre, a gente tem muitas questões para serem discutidas, mas é muito importante a gente estar, nesse momento, trabalhando com seriedade, trabalhando com ciência, como aqui a Reage também faz, trabalhar com ciência. E sem ciência, a gente volta para a era da escuridão e o negacionismo, né? A gente não pode negar a ciência hoje em dia e, infelizmente, a gente está nesse tempo. Tem muita gente hoje que fica discutindo vacina ainda, né? Eu escuto de muita gente que fala, não, vacina causa autismo. Pelo amor de Deus. É um absurdo, né? Absurdo. E você vê, então, o quanto que a gente carece, na verdade, de educação científica de modo geral, né? Não só em torno da cannabis, em torno da vacina, mas em discutir esses assuntos de uma maneira mais humana, mais cotidiana mesmo, né? Massa. Fabiano e James, muito obrigado pelo papo de hoje. Foi muito bacana mesmo, muito, muito bom conhecer o trabalho de vocês. Legal. E eu queria que, antes do tchau de vocês, cada um deixar um recado para quem está aqui nos assistindo, do que fazer, do que pensar, como trabalhar, por exemplo, uma dica de como trabalhar com cannabis também, já que vocês trabalham, como se inserir nesse mercado, né? E também no geral mesmo. Bom, eu que agradeço, na verdade, né, Felipe, a oportunidade de estar aí hoje aqui no Delta 9. Para mim, Fabiano, sempre foi pegar essas iniciativas que acontecem no Brasil, sempre ter como uma referência, né? E você é para nós uma referência aí no Nordeste, assim como tantas outras pelo Brasil que são anônimas, né? Mas que fazem um debate importantíssimo. O meu recado, em geral, é agradecer todo mundo que está participando aí do fórum, que se interesse, que assistiu, né, essa nossa conversa até o final, entende a necessidade desse assunto, às vezes carece, muitas vezes, né, como você mesmo disse, nem cogitava a ideia, a possibilidade de existir um teste. Então, sim, pessoal, existe um teste hoje, a Reaja é essa empresa que produz esse reagente. E que eu acho que o recado que a gente tem como Reaja passar, né, meu e também, né, da empresa, é que trabalhe com redução de danos, pratique redução de danos. Na dúvida, use o Reaja. A gente tem que entender que hoje a necessidade das testagens é uma carência em outros países da Europa, né? Se não tiver testagem, a rave não acontece, o pessoal não vai, o pessoal não quer, porque não existe a possibilidade de testar. Então, a gente tem que trazer essa cultura nesse sentido para cá também, e não imaginar que é só tomar, imaginar que vai ser tudo ok, e também que esse debate seja levado mais a sério dentro do cenário da cannabis medicinal. A gente tem a necessidade real hoje de analisar óleos, e o Reaja traz uma solução fácil, rápida e prática para que se analise isso. Então, pratique redução de danos, entenda a redução de danos. Redução de danos está na mudança dos saleiros para os sachês de sal. A gente sabe que o sal é o principal vilão da hipertensão. No entanto, ninguém vai convencer o outro de consumir sal, de nunca mais consumir sal na sua vida. Então, a gente tem que orientar as pessoas para que façam isso da melhor maneira possível e não proibir elas de usarem sal.
Essa é uma estratégia de redução de danos, é um paradigma muito gigantesco e que vale para várias ideias na nossa vida, né? Essa é a ideia que eu deixo. Não, e isso é fundamental, né? Porque quando o James compara, né, a mudança de um saleiro para um sachê de sal, para que a pessoa não entupa a salada de sal, quando ela tem que abrir um sachê por vez, ela tem muita noção de quanto ela está colocando. E isso é para mostrar que a redução de danos está na mesa do restaurante, assim como está na festa onde a gente faz testagem de drogas, sabe? É um conceito para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, para que vivam de uma forma mais equilibrada, né? E, né, eu tenho, né, que agradecer ao Felipe, né, mais uma vez pela oportunidade. Infelizmente, em épocas de pandemia, a gente não pode estar junto, mas isso também nos aproxima, porque agora que o Fórum Delta Nova vai ser todo digital, né, antes era presencial, para a gente ficar um pouco longe, né, de ir, mas que agora a gente vai poder acompanhar, vai poder estar presente. E eu me sinto muito honrado de poder estar aqui falando com você, de poder colocar nosso projeto para apoiar o Fórum Delta 9. E para quem quer entrar no cenário da cannabis, eu acho que, antes de tudo, é muito importante estudar bem. Acho que é novo para todos. Acho que, né, acho que tem muito o que crescer. Acho que a gente tem que lutar para que o nosso país tenha mais abertura, para que a gente possa empreender nesse cenário, né, para que a gente possa criar esse novo mercado que, sim, a gente quer produzir têxtil, a gente quer produzir cosméticos, a gente quer produzir outros produtos, além apenas do medicamento da farmácia, porque a gente sabe que tudo isso vai trazer benefício para as pessoas, para a sociedade. Então, acho que só, né, deixar para quem quer entrar no cenário da cannabis, que entre, mas que entre com uma visão muito humana. Acho que a gente tem a oportunidade de criar um novo mercado, que a gente tem a oportunidade de criar isso de uma forma diferente. Maravilha, maravilha. Muitíssimo obrigado. E como você disse, ainda assim, a pandemia ela trouxe essa oportunidade da gente estar em contato, que seria muito mais difícil, né? A gente sabe a distância de Natal com vários estados aqui do Brasil. A passagem de avião é bem cara para cá, infelizmente. Mas é uma oportunidade muito boa desses contatos que a gente tá, dessa relação, né, entre várias pessoas hoje, que hoje a gente está construindo pessoas, né, com esses movimentos. Então, eu acho muito bacana essa oportunidade da gente. E, mais uma vez, muito obrigado. Queria lembrar que o pessoal que está nos assistindo, que as inscrições do fórum ainda estão disponíveis, mas são limitadas, é gratuito, tem certificado também do fórum, e o evento é nos dias 7, 8 e 9 de junho, das 6 da noite até as 10 da noite. Então, sua inscrição pode ser feita no nosso site, que é o forumdelta9brasil.com/fórum, e lá vai ser todas as informações desse evento. E, mais uma vez, pessoal, muitíssimo obrigado. A gente se vê em breve. E espero que a pandemia acabe. Grande abraço. Tá bom? Obrigado. Oi? Obrigado, viu? Grande abraço e obrigado pela oportunidade. Quem quiser conhecer mais sobre o Reage também, visite o nosso site lá, www.reage.com.br, e veja todos os nossos produtos, né? E tudo mais. No Instagram também, reage.br. Lá a gente está sempre atualizando algumas informações. E né, para o pessoal da cannabis, principalmente, fiquem ligados aí, que eu garanto que muito breve teremos novidades. Maravilha, maravilha. Ó, na dúvida, reage. Na dúvida, reage. Valeu, Felipe. Obrigado. Tchau, tchau.